Opa, Yang aqui, mais uma vez para falar sobre os nossos queridos delinquentes dos animes. Bom, nesse vídeo eu quero discorrer um pouco sobre as gangues motorizadas do Japão, os famosos Bosozoku. Vocês gostaram bastante do último vídeo falando sobre os Bancho, que pra quem caiu aqui de paraquedas e não sabe de nada, no Japão era muito comum ver gangues de adolescentes delinquentes por aí nos anos 70 e 80. Eles eram chamados de Bancho, e a sua influência nos animes foi muito, mas muito grande, pois a identidade e característica dessas pessoas eram muito únicas. Sendo assim, decidi criar esse vídeo sobre os Bosozoku, que eram gangues criminosas do Japão, que utilizavam automóveis, geralmente motocicletas, e como essas gangues influenciaram um dos melhores animes de todos os tempos. Mas antes de irmos pro vídeo, gostaria de pedir que hypasse no botão aí embaixo, não leva um segundo e você vai estar ajudando demais o canal a crescer. Muito obrigado! O Japão é, sem dúvidas, um dos países mais ricos culturalmente falando que a gente tem hoje em dia. A gente pode extrair muita, mas muita coisa mesmo da sua cultura, e todo dia aprender alguma coisa nova. Seja os mitos dos yokais, os samurais, a arquitetura única, a engenharia extraordinária. Mas tem algo que não é muito falado no Japão. Essa coisa é o crime. 初めてセッターの集会行った時のことは覚えてますよ。ものすごい大数だったですね。 Perto do início do icônico filme de animação japonesa Akira, uma gangue de motociclistas pilota pelas ruas acelerando o máximo possível enquanto o único rastro que deixam é o de luz emitido pelos faróis traseiros. Esses caras, além de estar trafegando em alta velocidade numa rodovia, carregam canos, bastões e usam máscaras e motos modificadas. O que pode parecer como só mais uma extensão da metrópole distópica de Akira. Na verdade, no mundo real isso é muito mais comum do que aparenta ser. Bom, o Japão é um dos países com a melhor segurança do mundo, e isso a gente não pode negar. Mas será que sempre foi assim? A Segunda Guerra Mundial foi, de fato, um evento trágico para o mundo inteiro, mas principalmente para o Japão. Os japoneses sempre tiveram em suas mentes uma noção sobre o que é dignidade, e o que é honroso para si mesmo e para sua pátria. E para muitos, essa relação entre honra e pátria poderia significar uma palavra: sacrifício. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com os Bosozoku? Bom, tudo pra falar a verdade. Os Bosozoku surgiram das cinzas dos pilotos kamikazes da Segunda Guerra Mundial, homens que foram treinados para lutar em aeronaves e morrer com honra pelo seu país. E isso se relaciona justamente pelo fato de que, perto do fim da Segunda Guerra, um grande número de homens foram treinados com essa mentalidade, a mentalidade de morrer pelo seu país. Mas eles nunca foram de fato enviados em nenhuma missão. Então, claro, após a rendição incondicional do Japão em 1945, esses pilotos kamikazes treinados, mas nunca testados, tiveram dificuldade em se reajustar à sociedade do pós-guerra. Então uma das maneiras de adquirir o sentimento de adrenalina e patriotismo que essas pessoas encontraram foi criar um movimento, chamado Bosozoku. Algumas pessoas traduzem essa palavra como gangue de motociclistas, mas muitos preferem traduzir para grupo violento de corridas. O que faz mais sentido se a gente for levar em conta o contexto dessas corridas. Os primeiros grupos Bosozoku do Japão eram chamados de Kaminarizoku, o que pode ser traduzido para tribos relâmpago ou algo do tipo. Com a ocupação do Japão pelas forças americanas durante a segunda metade das décadas de 1940 e 1950, muitos elementos da cultura americana de motocicletas vazaram para a sociedade japonesa. Os homens que eventualmente formariam os Bosozoku já tinham interesse em máquinas desde seu treinamento na guerra, e tudo que restou foi reivindicar o estilo e, claro, querer sentir a adrenalina que era pilotar nas ruas do Japão. O estilo dos Bosozoku já é algo muito único, que, diferentemente dos Bancho, por serem adolescentes e estudantes que utilizavam mais uniformes de escola, os Bosozoku já tinham maior liberdade para customização. Os penteados eram semelhantes aos Bancho, eu arrisco dizer que eram até os mesmos. Eles utilizavam uma espécie de macacão e muitas vezes, sobretudo, os personalizados com o nome da gangue, ou dragões, ou até mesmo o símbolo do Japão Imperial. Lembram que eu disse que o patriotismo dos japoneses da Segunda Guerra foi passado para os Bosozoku? Pois é. Muitos japoneses mais extremos utilizam até os dias de hoje a bandeira do Império Japonês, o famoso Sol Nascente. É muito comum a gente ver nos carros e motos dessas pessoas essa bandeira. Isso só reforça ainda mais o amor e o patriotismo que esses caras sentiam pelo país. E além de tudo, os Bosozoku tinham uma grande paixão por automóveis, sendo a customização uma parte crucial para a gangue.
Embora muita gente possa acreditar que os Bosozoku não passavam de pequenos grupos delinquentes dos bairros mais periféricos do Japão, isso não passa de mentira. A polícia japonesa nos anos 1980 estimava que os membros das gangues Bosozoku no Japão já ultrapassavam mais de 40 mil pessoas. Sim, 40 mil membros dessas gangues criminosas no Japão causando terror. E eles não estavam só nas cidades não, tá? Eles estavam por toda a parte, e isso inclui até mesmo o lado interior do Japão. Pois é. Os Bosozoku, assim como os Bancho e a própria Yakuza, não eram simplesmente uma gangue desorganizada. Eles possuíam uma espécie de hierarquia. E essa hierarquia não é como certas gangues pelo mundo, onde há brigas para decidir quem é o mais durão. Os Bosozoku possuíam em média 13 a 15 cargos diferentes. Os cargos mais altos eram líder e capitão. E geralmente quando um líder se aposentava, o capitão passava por um processo de se tornar o novo líder. 自分らがこういう席を開かないと先輩方も納得して引退できないんで自分らも先輩方は引退して行かれるように自分らがしっかりケツ持ってこれからの聡明を持っていきたいと思います。 Mas como nem tudo dura para sempre, a polícia começou a aumentar as perseguições aos Bosozoku, o que fez ficar ainda mais difícil encontrar um desses caras na rua. No entanto, tudo isso desmoronou no início dos anos 90 com o estouro da bolha econômica e a subsequente década perdida, que inclusive teve efeito em muitas outras culturas, não só dos Bosozoku, como por exemplo a cultura dos carros JDM, que eu já fiz um vídeo aqui no canal e pretendo fazer um guia para iniciantes dessa cultura. Deixa nos comentários se você apoia. As associações caíram drasticamente ao longo dos anos 90, muitos atribuem isso ao fato de que as modificações em motos são relativamente caras. Isso somado ao estado da economia na época, muitos jovens adultos simplesmente não podiam arcar com esse tipo de manutenção e custo. Outro motivo para o declínio dos Bosozoku é o aumento do poder da polícia. Antes a polícia podia fazer pouco contra a direção imprudente dessas pessoas e o descumprimento de leis de perturbação da ordem pública por motos modificadas. A menos que os Bosozoku estivessem ferindo alguém ou destruindo a propriedade, prisões eram quase impossíveis de realizar. Só que em 2004 tudo mudou quando o governo revisou a lei de trânsito, o que levou a mais prisões de membros dos Bosozoku. Para muitos jovens em busca de adrenalina, os riscos simplesmente não valiam mais a pena, porque a adrenalina de sair por aí badernando talvez não pagasse a sua fiança. 2年ぐらい、2、3年チームに所属して、今はもう暴走族じゃない。今全然いないです。 E embora gangues Bosozoku ainda existam atualmente, os números caíram de, em média, 40 mil membros para menos de 5 mil membros no país todo. Pois é, a era de ouro dos Bosozoku tinha chegado ao fim. Mas ainda assim, muitas pessoas ainda sentem uma grande admiração pela forma como os Bosozoku modificavam suas motos e carros, criando eventos e trazendo de volta culturas automotivas, porém sem recorrer tanto ao crime na maioria das vezes. Pois é, quem diria que animes tão famosos como Akira teriam inspirações de gangues criminosas? Animes como Great Teacher Onizuka, por exemplo, também possuem grande influência Bosozoku. Claro, os Bancho são a maior influência, mas em alguns episódios a gente pode ver o Onizuka com sua gangue de motoqueiros delinquentes. E, sinceramente, eu amo o jeito como os delinquentes são retratados nos animes e mangás. E por mais que o outro exemplo que eu vou citar aqui possa parecer incomum, Initial D também teve muita influência Bosozoku. Pois é, embora eles não sejam delinquentes nos estereótipos que estamos acostumados, a subcultura de carros ilegais e modificações pode ter de fato influenciado o anime. Claro, tem outros mangás que foram grandemente inspirados, como por exemplo Tokyo Revengers, mas eu nunca li e prefiro não comentar sobre. Enfim, eu particularmente gosto como os Bosozoku e os Bancho são representados nos animes e nos mangás. Eles são de fato romantizados sim, é claro, como eu disse no meu último vídeo, mas os autores nunca passam pano pros crimes que eles cometem. Eles sempre deixam claro nos animes que o que eles estão cometendo são crimes e que não devem ser repetidos por ninguém. É claro, é só uma obra de ficção e ninguém deve levar a sério. E como eu disse no meu vídeo passado, ter um protagonista que é um delinquente e as pessoas se identificam com esse protagonista pode ser meio perigoso a longo prazo, tanto para sua obra quanto para as pessoas ao redor. Bom, obrigado por assistir. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa aí nos comentários. Eu vou adorar ler todos vocês. Deixe sugestões de vídeos e críticas construtivas de preferência para que o canal possa estar sempre em constante melhora. E lembrando mais uma vez, não se esqueça de hypar o vídeo, curtir e se inscrever no canal caso você queira ver mais vídeos nesse estilo. Obrigado pelo apoio. Não se atreva a se tornar um vazio.